Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso para falar de ecologia e hoje vamos dar uma volta pelo Brasil. Uma volta virtual, mas é uma volta pelo Brasil. Vamos conhecer um pouco dos biomas brasileiros, certo? Quer saber um pouquinho mais? Vem comigo! Quando se fala de biomas brasileiros, é preciso que você entenda que existam 6 biomas brasileiros, certo? E esses 6 serão tratados ao longo do nosso encontro de hoje, mas de cara eu quero definir para você o que seria um bioma. Um bioma é um local, é uma região, melhor dizendo, que concentra um clima muito parecido, que concentra um clima com características físicas e químicas muito particulares. E que por ter essas características físicas e químicas, quando eu falo de física e química, eu estou falando, por exemplo, de temperatura, de umidade, de insolação, eu estou falando das características do solo, eu estou falando de uma série de características que vão ajudar a duas coisas específicas, melhor dizendo. Por exemplo, a definir qual é a flora, a vegetação daquele local, porque obviamente a vegetação depende muito de quê? Da quantidade de luz, da quantidade de água, da quantidade da temperatura do ambiente, das qualidades do solo, da possibilidade de ter ou não ter um solo mais pedregoso, arenoso, um solo mais argiloso. Então o que eu estou te dizendo é que todos esses fatores vão ajudar a definir quais são as espécies características daquele bioma. E se eu estou falando de indivíduos do grupo vegetal, eu também vou pensar nos animais que lá estão. Bom, para que você conheça e mentalize bem rapidamente quais são as regiões do Brasil e quais são os nossos biomas, dá uma olhadinha nesse mapa aqui rapidinho. Então você vai perceber que existe a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. Bom, vamos falar da floresta amazônica. A floresta amazônica tem uma característica muito interessante, que é a quantidade de chuvas. Tem muita água caindo lá a todo dia. Eu tenho um amigo no Pará que ele me conta uma história que é muito engraçada, que lá você marca o encontro com as pessoas antes ou depois da chuva. Porque todo dia chove basicamente no mesmo horário e cai aquela chuva torrencial e depois acaba, certo? Isso acontece justamente por conta da grande quantidade de rios que eu tenho na região amazônica e também a grande quantidade de floresta que ainda existe lá. A floresta libera água para a atmosfera através de um fenômeno chamado de evapotranspiração. As folhas começam a transpirar através de seus estômatos e essa água sobe, vai até os níveis medianos da atmosfera e aí você tem a chuva, se concentra lá e a chuva acontece. Bom, essa chuva é importante não só para a região amazônica, mas para todo o nosso continente. Eu não estou falando nem só de Brasil, não. Estou falando para todo o continente. Porque muitos rios voadores deixam aquela região e vão ganhando, e vão trazendo água para diferentes locais. E, por exemplo, o Sudeste, Centro-Oeste, todas essas duas regiões recebem água vinda direto da região amazônica, através desses rios que voam, né? Rios voadores, desses rios que chegam até a nossa região ou a região onde ela consegue se dispersar, ok? Então é muito importante, por esse motivo, manter as florestas naquele local. Bom, além disso, a temperatura de lá é constantemente alta. A sensação térmica é muito alta, por conta da grande umidade que eu encontro naquela região. E uma terceira característica importante é que o solo é pobre. Poxa vida, Leandro, o solo pobre na região amazônica é exatamente isso. O solo é pobre porque, geologicamente falando, há muito tempo atrás, antes dessa floresta exuberante existir, a região amazônica era uma região desértica. Aos poucos, as plantas foram chegando, através de sucessão ecológica, foram adentrando essa região desértica e foram se constituindo. Bom, o que nutre essa floresta é a própria floresta. Folhas caem das árvores, animais morrem, troncos se desprendem das árvores, caem no solo e todo esse material orgânico vai sendo decomposto e vai mandando nutriente
para a própria floresta se manter. Então, caso você retire a floresta, você terá pouco tempo de vida útil daquele solo, sem que você tenha que colocar fertilizantes e tudo mais. Não é uma região que deva ser explorada pelo lado do agronegócio, porque ela não é uma região com solos com solo com grande fertilidade. Então, retirar a floresta amazônica é um grande problema que nós vamos começar a desenvolver. Então, muito cuidado quando se fala em explorar a Amazônia para que a gente consiga obter dela espaço para plantio, para cultivo e mesmo para criação de gado. Certo? Bom, além disso, eu estou falando de uma região, uma floresta estratificada. Ser estratificado significa ter vários estratos, né? Plantas que estão mais próximas ao solo, adaptadas a menos luz, plantas que estão em altitudes intermediárias, aquelas que precisam de mais luz, mas não de tanto assim, e gigantescas árvores que tocam quase que o céu, né? Quase as nuvens, e elas precisam de luz, então elas têm grandes dosséis, grandes copas, que vão então captar. Então, os animais que lá vivem, que é uma das maiores biodiversidades do mundo, a floresta amazônica, eles se aproveitam desses diferentes níveis de vegetação, porque eles trazem diferentes nichos ecológicos para que elas possam sobreviver ali. Bom, o nosso segundo bioma é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica foi o primeiro bioma explorado pelos portugueses, enfim, pelos europeus que vieram para o Brasil em busca de novas terras. Bom, quando eles chegaram aqui, a Mata Atlântica ela percorria todo o litoral atlântico do Brasil, né? Hoje resta apenas 2 a 3% dessa mata fragmentada em várias partes. É bem pouco da mata que resta da original, portanto é um dos biomas mais impactados brasileiros. A Mata Atlântica ela se caracteriza por uma alta umidade. Essa é uma das maiores características dela e a maior biodiversidade por metro quadrado que nós temos. Certo? Então, por mais que a região amazônica tenha a maior biodiversidade total, na Mata Atlântica eu encontro a maior biodiversidade por metro quadrado. Então, aqui a gente ainda consegue manter na Mata Atlântica um número muito expressivo de espécies, animais e vegetais ou de outros organismos, né? Eu posso falar de fungos, protozoários, até vírus dentro dessa mata, que é muito importante. Bom, vamos para o terceiro bioma. O terceiro bioma é o Cerrado. O Cerrado ele é caracterizado por um solo rico em alumínio e ferro, com pH ácido. Esse pH ácido ele é um pH que exprime a pouca quantidade de matéria orgânica. Então aqui você está podendo ver um pouquinho dessa vegetação, de como é que é esse cerrado, tá? É uma vegetação perene, com órgãos subterrâneos. Quando eu falo de vegetação perene, eu estou dizendo que em alguns momentos eu tenho ela extremamente vistosa, com as suas folhas nas árvores, né? Com as suas folhas aparecendo, com as flores, com os frutos. Em determinado momento do ano eu tenho uma diminuição drástica, as árvores ficam retorcidas e parecem secas. Nessa vegetação também encontro estruturas radiculares, raízes muito profundas, justamente para conseguir pegar a água necessária para continuar a vida naquele local, certo? E aí quando eu falo de questões ligadas à quantidade de água disponível, eu posso dizer que lá existem períodos de muita seca e períodos de muita água. Então, eles têm dois extremos. O período de muita seca me ajuda a entender o porquê dessa característica de árvores de tronco retorcido, de árvores de raízes muito profundas e dessa sazonalidade. Essa sazonalidade também me ajuda a compreender por que em determinados momentos do ano, quando está mais seco o ambiente, as plantas perdem suas folhas. Elas perdem suas folhas para diminuir a perda de água, né? Não é pela folha que a planta faz evapotranspiração? Então, se eu não tenho folha, eu não perco o pouco de água que existe ao meu redor. E aí, retornando ao período das chuvas, eu tenho novamente as folhas crescendo.
Já a Caatinga é uma região onde eu tenho grandes períodos de seca. Eu não estou falando de 1 ano de seca, de 2 anos de seca, eu estou falando de muito mais do que isso. Então, a vegetação que lá reside precisa estar adaptada a essa característica. E também adaptada a uma característica de solo que é baixa quantidade de matéria orgânica e alta quantidade de minerais. Então, essa vegetação é uma vegetação que a gente chama de xerófila. Essa vegetação xerófila é uma vegetação que tolera pouca água durante grande espaço de tempo. Então são plantas que têm espinho, plantas que são menores, são pequenos arbustos. Eu estou falando de cactáceas nessa região. Por exemplo, você vai achar palma, que é um vegetal que inclusive é utilizado na alimentação dos bovinos e caprinos criados aí nesse bioma tão sofrido por conta da ausência de água. E uma característica também das plantas xerófitas é a perda de folhas no momento da seca. Bom, a explicação é a mesma que nós demos anteriormente. Bom, pessoal, vamos para o Pampa, que são os Pampas gaúchos. A característica climática é muito frio no inverno e calor no verão, né? O solo daquela região é um solo extremamente fértil, um solo que é oriundo de um derramamento de lava, e aí estou falando de um tempo geológico muito anterior, um derramamento de lava extenso que aconteceu naquela região, formando o que hoje a gente tem como terra roxa, certo? Bom, naquela região nós temos muitas gramíneas, e é utilizada muito para agropecuária, justamente pela qualidade do solo que há naquela região. Quando eu falo então do Pantanal, eu vou falar de um dos lugares mais lindos, um dos refúgios mais importantes quando eu falo da avifauna, né? Então é um dos lugares procurados pelas aves do Brasil e do mundo como um refúgio para alimentação e para descanso. Ele se encontra, 80% dele, inundado durante o período de verão. Então uma característica do verão é um verão quente e chuvoso, enquanto ao verão eu tenho 80% desse meu Pantanal inundado. Então as pessoas que lidam naquela região com o manejo de gado ficam levando o seu gado durante o verão para as regiões mais altas e para o inverno para as regiões mais baixas, porque justamente no inverno eu tenho a diminuição da água, o aumento da área possível de deslocamento a pé, obviamente, e aí você tem um solo extremamente interessante e fértil, porque toda vez que eu alago aquela região, eu estou levando matéria orgânica das diferentes partes do Pantanal e despejando sobre o solo. E quando a água vai embora, aquele solo se torna fértil e eu tenho uma boa vegetação crescendo ali também. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido bem como o nosso país é extremamente biodiverso, né? Então nós temos biomas dos mais diferentes com características muito peculiares que fazem com que a fauna e a flora naquelas regiões sejam ricas da sua forma, adaptadas àquele ambiente especial, certo? Vimos que o Brasil é um dos maiores detentores da biodiversidade do mundo e que por isso nós temos a obrigação moral de preservar. Bom, até o nosso próximo encontro. Espero vocês aqui nesse estudo sobre ecologia, que vocês consigam aprofundar cada vez mais o seu conhecimento sobre como nossa casa funciona, ok? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.